Hazard se comparar a CR7 e ainda falar que em termos de futebol puro, o Robozão é pior do que ele, é um absurdo, tá? Pelo menos na minha opinião. Você acha que o Cristiano Ronaldo é talento ou é treino? O Cristiano é tão bom como atleta, para mim, o maior de todos que já jogou futebol atleta, que o Cristiano consegue superar ou igualar um cara que é insuperável e inigualável como o Messi. O Cristiano é um jogador maior do que eu, mas em termos de futebol puro, acredito que não foi melhor do que eu. O Neymar, talvez. Essa frase veio de um cara que no auge realmente jogou muito, mas pra quem não sabe, Hazard se aposentou aos 28 anos. Eu já fiz um vídeo sobre esse cara aqui no canal, vou deixar no card pra quem quiser conhecer essa história. Mas por agora, o que temos pra conversar nesse vídeo é o que é o tal do futebol puro, que não só Eden Hazard, mas tantas pessoas falam, o que é o jogo jogado, o influenciar mais e dominar o jogo, que diversos comentaristas usam para, por exemplo, alçar Messi como incomparável até mesmo ao Cristiano Ronaldo. Nesse vídeo você vai descobrir por que Hazard não errou nessa fala e ver que de fato ele é melhor que Cristiano Ronaldo. Então já muda seu mundo real e vem comigo para mais uma análise de trave a trave. Esse é um dos temas que mais tem chamado a minha atenção nos últimos tempos, a discussão sobre qualidade técnica no futebol. Assim como quase todo mundo aqui no Brasil, eu cresci aprendendo. Na verdade, não sei se a palavra certa é aprendendo, mas eu cresci com a ideia de que o drible era a magia do futebol, que isso é o que torna o jogo mágico. O futebol arte. E de fato, isso está muito interligado. E temos vários exemplos como Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Garrincha, enfim, jogadores que encantavam pelas jogadas diferentes em campo, pelos dribles desconcertantes e pela magia exposta nos gramados. Mas quanto mais o tempo foi passando, mais eu fui mudando de opinião em relação a isso. Que dribles são muito legais de se ver, que te empolgam e enchem os olhos, é algo imutável, sempre vai ser assim. E concordo que é muito melhor você ver um drible do que uma posse de bola pragmática, por exemplo, como em muitos momentos acontecia até com o Barcelona de Guardiola. Mas em termos de relevância para o jogo, me parece ser bem claro qual dos dois é melhor e mais influente. Esse é o problema de venerar demais dribles ou jogadas de efeito. Você vai criando na sua cabeça que isso é o correto, que é a melhor forma de se jogar, que é o verdadeiro futebol. Quando, na verdade, de todas as variáveis-chave que influenciam no resultado em campo, o drible é uma das mais irrelevantes e que, na verdade, nem precisa existir se comparada de forma isolada. Um exemplo claro disso é que o, para muitos, considerado o maior time do século, nunca usou drible, improviso ou jogadas encantadoras nesse sentido de plasticidade, como base para suas conquistas. Quando você pensa em Barcelona de Guardiola, a primeira coisa que vem na sua cabeça é tic-tac. Inevitavelmente, a retenção de bola no ataque, a posse de bola como meio de defesa. E mesmo tendo Messi naquele time, a primeira coisa que as pessoas pensam não é em como ele driblava demais. E nossa, olha quantos dribles plásticos ele fazia. Na realidade, o Messi nunca foi de fazer dribles plásticos como Neymar e Ronaldinho. Sempre foram cortes mais secos, mas de uma eficácia muito maior. Um exemplo claro para demonstrar o que estou falando é a forma com que veneraram o gol de Neymar contra o Villarreal, o famoso chapéu de costas em que ele pega de primeira e que, se você analisar o lance, ele não precisaria ter feito aquilo, foi um enfeite a mais, nem foi um chapéu de fato, e ele poderia ter simplesmente amaciado para a perna esquerda e chutado, sem arriscar o bloqueio, que só não aconteceu porque o zagueiro fez um gesto técnico errado. O que eu quero dizer com isso? Que o Neymar não deveria ter tomado essa atitude e que só deveria fazer o padrão para ter mais chances de gol? Não, eu acho que é importante ter lances bonitos, pois jogadas assim fazem o esporte se popularizar. Mas o ponto é que endeusam demais esses lances. Esse gol foi chamado de antológico, de magnífico, e eu nunca vi nada demais nele. Você pode achar, não tem problema algum, mas ele nem precisaria fazer isso. Eu não consigo achar tão absurdo um lance que o cara não tinha motivo para fazer o que fez. Se torna algo super valorizado, como lambretas, por exemplo, que na maioria dos casos não tem nenhum efeito prático pro time, a não ser inflamar o marcador e quem sabe buscar um cartão. E normalmente quem vem tomando o cartão é o jogador que dá a lambreta. Mas enfim, é um drible que é muito mais plástico e provocativo que qualquer outra coisa. Existem várias outras formas de fato eficientes para sair de uma marcação. Dar lambreta na lateral ou no meio campo é algo sem propósito efetivo para o time. Um contraponto a isso, e que aí sim eu acho muito mais bonito de ver e apreciar, são, por exemplo, os gols em que Neymar saía driblando todo mundo desde o meio campo e só parava
quando balançava as redes. Esses lances eram muito mais expressivos que esse e de fato tinham uma objetividade justificável. Ele partia para cima com verticalidade, buscando desde o primeiro drible se manter na direção do gol. E isso sim é algo que alia arte com eficiência. Mas voltando ao foco do vídeo, eu separei alguns comentários em postagens de perfis que compartilharam essa entrevista do Hazard e é simplesmente assustador o número de pessoas que consideram de fato Cristiano Ronaldo como pior que ele. É loucura, cara, já vou adiantar que são cenas fortes. Cara, faz esse exercício. Entre em alguma postagem falando sobre essa declaração dele e rola nos comentários. Dá aquela rolada. É surreal. Eu peguei um aqui para exemplificar a maioria. Por isso não vou mostrar o nome do cara nem nada, porque o que quero rebater é essa ideia, não o cara em si. Então o que ele diz é isso aí. É muita falta de vontade de entender o que ele disse. Cristiano é uma máquina de fazer gols. Preparação física absurda, mas ele não é melhor que o Hazard e Neymar em futebol jogado. Quem discorda disso nunca chutou uma bola na vida. Ai, cara, não sei nem por onde começar nesse caso aqui, mas vamos lá, meu mano. Você que considera isso, qual a definição de futebol jogado pra você? É o que comentei no início desse vídeo. Será que ele considera futebol jogado como sendo drible e só? Jogadas de efeito? Plasticidade nos movimentos, talvez? O que é o futebol jogado, mano? E por que fazer gols ou ser um goleador não é futebol jogado? Fazer uma defesa difícil não é futebol jogado? O que define esse termo? Você que concorda com a opinião desse cara, comenta aí embaixo, por favor, como você define futebol jogado, porque eu sinceramente não consigo entender. Pelo que me parece, as pessoas usam isso para se referir a dribles, a criação de jogadas, e se for isso, é um argumento simples e sem solidez na realidade do esporte, porque como falei, o drible é um dos meios, mas não a finalidade do jogo, e é um meio que em muitos casos não é necessário para se chegar ao sucesso. Um gol pode ser alcançado através de uma jogada criada ou não, certo? Dois exemplos que me vêm na cabeça agora são o último gol do Tottenham na virada contra o Ajax em 2019, em que o zagueiro dá um chutão e a bola sobra para o Lucas fazer o gol, e também o gol da Austrália contra a Argentina nas oitavas da Copa de 22, que foi um chute em um rebote que desviou no zagueiro e acabou batendo o Dibu Martínez. Não houve criação específica para o gol nessas jogadas, não teve um jogador que saiu driblando, abrindo espaço e deu um passe mágico para balançar as redes. O que quero dizer é, o gol sobrevive sem a jogada mágica ou a criação, e continua sendo o objetivo do jogo da mesma maneira. Por outro lado, a criação por si só não sobrevive sem o gol. Um time pode criar 859 chances de gol no jogo. No fim, se ela não fizer gols, simplesmente as 859 chances não refletiram em nada. Por que isso seria considerado como futebol jogado ou futebol puro? Um caso recente que explica isso é esse jogo pela FA Cup, em que o Ipswich Town foi eliminado pelo Maidstone. O Ipswich teve 38 finalizações contra 2 do Maidstone. Eles tiveram 11 escanteios contra 0, 15 dribles contra 4, 6 grandes chances de gol e perderam o jogo, foram eliminados. No futebol puro, Ipswich foi melhor que o Maidstone? Bom, ele foi melhor em todos os atributos do jogo, menos no mais importante, que é fazer gol. Esse é um movimento muito forte no Brasil. Lá fora também tem muito disso, como vou demonstrar mais à frente, mas aqui a galera simplesmente subestima o principal fator de influência em uma partida de futebol, que é o gol. Tratam artilheiros como bagres, jogadores que são especializados em fazer gols como caneludos, como por exemplo o Giroud, que é um cara oportunista que sabe se portar dentro da área para fazer o gol, e em contrapartida tratam qualquer cara que dá um driblinho ou outro como craque, como o cara que joga o verdadeiro futebol, o futebol raiz, o futebol puro, ou sei lá qual outro termo que queiram usar. E mais uma vez, para ficar claro, eu também gosto de ver um drible desconcertante. Não tem como, isso é muito bom para o entretenimento, é algo que te prende no jogo e realmente faz gostar do jogador e querer ver mais. Mas se analisarmos de forma fria, o futebol jogado não se resume a isso. E para mim faz muito mais sentido esse termo ter outra definição e se tratar de coisas que realmente são terminais em uma partida, coisas que realmente mudam o rumo de um jogo. Olha esse outro comentário, na qualidade técnica e refino, Hazard e Neymar são superiores. Cara, o que é a qualidade técnica pra você? O cara que faz gol não tem qualidade técnica por não driblar muito na partida? Percebe como esse argumento vai se desmontando? É querer comparar características diferentes, que envolve inclusive a posição em que o cara joga. A qualidade técnica de um goleiro é diferente da de um ponta. Isso tem que ser considerado na comparação.
Ou você vai me falar que o Michael, ex-Flamengo, tem mais qualidade técnica e refino que o Courtois? No jogo jogado, ele é melhor que o Courtois? Ele é melhor que o Lewandowski, por exemplo, que também é um jogador mais terminal e com baixas taxas de drible e criação de jogadas por partida? Olha esse outro. Se formos levar em consideração a habilidade, e mais uma vez, a habilidade sendo definida como drible, e não se resume a isso, a qualidade com a bola nos pés, o poder de criação de jogadas e a performance em campo, o Hazard do Chelsea foi melhor que o Cristiano Ronaldo do Real Madrid. Cara, em qualidade, o Hazard foi melhor que o Cristiano do Real Madrid? De novo, defina a qualidade. Você tá falando da qualidade na função, porque eles fazem funções diferentes. Então você teria que fazer um comparativo do Hazard com outros jogadores que faziam sua função na época, e também comparar Cristiano com jogadores que faziam a função mais terminal que ele se propôs a fazer. E aí sim, fazer o cruzamento dos dados e analisar quem é mais efetivo e tem mais qualidade executando sua função. Mas se você trata a qualidade como só driblar, aí não tem jeito, simplesmente não tem como sequer pensar de forma lógica em trazer essa comparação. Depois vem a qualidade com a bola nos pés. Mais uma vez, você está falando de drible? Você está usando duas coisas para resumir o mesmo fundamento? Ou você está falando da condução de bola, progressão com ela sem perder o controle? Ou então está falando sobre o gesto técnico de alguma ação? De novo, não dá para saber. E pensa, em qualquer um desses pontos, tirando a constância de dribles, o Hazard é realmente melhor do que ele? Depois ele cita um ponto interessante, e que provavelmente não vou conseguir aprofundar muito nesse vídeo, mas é o poder de criação de jogadas. Isso é outra coisa que vejo muita gente comentando na comparação Messi e Cristiano, e tenho algumas coisas para falar, mas vou fazer isso no vídeo específico sobre os dois. O poder de criação se resume a conduzir a bola e dar um passe ou uma assistência para gol? Não existe outra maneira de participar da criação do time? Bom, esse é um ponto que poucas pessoas levam em consideração, o poder de criação sem a bola. Muitos podem ver gols do Cristiano Ronaldo, do Lewandowski ou do Haaland e considerar que eles não fizeram nada na jogada, a não ser empurrar pro gol. Mas essa não é a análise real de um lance, e esses caras participam sim da criação de jogadas, seja abrindo espaços, se posicionando de forma a confundir um marcador, projetando uma possibilidade de passe que, além de dar opção ao companheiro que está com a bola, ainda atrai a atenção para si e tira um pouco do foco do condutor, que além de permitir a opção de passe, ainda potencializa um possível chute de fora da área. Enfim, criação de jogadas vai muito além de pegar a bola, driblar todo mundo e dar um passe, ou fazer o gol. Não é simples assim. Normalmente, o Messi, Hazard ou Neymar, nesses lances tiveram ajuda de companheiros para criarem suas jogadas, mas é claro que um gol em que o cara sai driblando meio time e consegue mandar para a rede é muito mais mérito dele do que de posicionamento do centroavante ou de algum parceiro que arrastou a marcação. Eu só tô dizendo que eles participam. O mérito maior sempre será do cara que conseguiu conduzir e chegar ao gol. O último ponto desse comentário é a performance em campo. E essa eu realmente não entendi. Será que ele tá falando de novo sobre drible especificamente? Não é possível, cara. Você tá falando que o Hazard teve mais performance em campo que o Cristiano Ronaldo do Real Madrid? Que loucura, mano. Mas enfim, talvez esses caras não gostem do Cristiano Ronaldo e por isso não consigam analisar direito e fazer uma comparação racional. Então ficam com essa ideia de que ele não tem talento, não participa do jogo. Mas o principal disso, o que faz realmente cada vez mais pessoas acreditarem nessa ideia, é a mídia. Lá vem o Trave a Trave falar de mídia malvadona de novo. Direto surge isso, tudo é culpa da mídia. Cara, as pessoas se informam pela mídia. As pessoas assistem os jogos e vão assistir o que comentaristas têm a falar sobre esse jogo. Ou às vezes nem assistem os jogos, só acompanham os debates e moldam suas opiniões através disso. Por isso eu digo que a mídia tem um poder muito forte de influenciar, moldar e até mudar a opinião das pessoas. Nos vídeos sobre o Ten Hag e sobre o jogador mais superestimado da história, eu falo um pouco disso. E nesse é mais um caso de revisionismo ou molde torto de opinião que toda a mídia ajudou a construir quando falamos do português. A ideia de que Cristiano Ronaldo é só físico, ou que sua melhor qualidade é ter um bom físico, uma preparação boa e ser determinado. Eu assisti vários e vários vídeos de discussões sobre o tema dos mais variados portais e canais de informação sobre futebol, e é unânime, todos eles tratam Cristiano Ronaldo assim, como se a maior ou única qualidade dele fosse essa. Não estou dizendo
dizendo que todos os comentaristas dizem ou consideram isso, e sim que em todos os portais, ao menos uma pessoa demonstrou esse sentimento, ainda que não tenha tido essa intenção. Em um desses vídeos, por exemplo, uma fala que eu vi é: o Cristiano Ronaldo é tão grande que ele trabalhou duro e conseguiu ser comparado ao Messi. Cara, esse comentário era para enaltecer o Cristiano, tá? Na cabeça do porta-voz dessa fala, ele fala isso para elogiar o Cristiano, quando na verdade é exatamente o contrário. E numa fala que seria para exaltar um, ele acaba exaltando muito mais o outro. Muitos, quando dizem a frase mais clichê possível, que Cristiano é trabalho e preparação e Messi é talento puro, podem até não fazer isso conscientemente, de forma pejorativa, mas esse efeito é claramente percebido. Dizer isso não significa afirmar que Messi não treina ou que o Cristiano não tem talento, mas é óbvio que esse efeito vai ser transmitido para o público geral. Imagina que você tem um primo ou um amigo que nunca acompanhou muito futebol e que de repente começou a ter um interesse pelo esporte. Então você indica canais para ele, ele começa a assistir os vídeos e os debates, e todas as vezes que surge esse tema, todas, sem nenhuma exceção, aparece alguém falando: ah, o Messi é o talento nato, né? Não tem como. Ele domina o jogo, ele é magnífico. E o Cristiano é um grande atleta, né? Tem um físico impressionante, ele trabalha bastante e faz gols. Cara, o que você acha que vai ficar incutido na cabeça desse seu primo ou amigo? Você realmente acha que ele vai entender as entrelinhas dessa clara subvalorização de tudo que esse cara representa? E isso também acontece com o público geral. Eu não sei quando essa definição simples e rasa começou, com quem começou, ou se foi espontânea e foi se espalhando pela comunidade do futebol. Mas quanto mais isso foi se repetindo, mais as pessoas passaram a desvalorizar o futebol jogado do Cristiano, chegando até a ser tratado como jogador comum por muitos, como alguém que não tinha qualidades relevantes, exceto fazer gols. Sim, isso é uma realidade. Você pode pesquisar por conta própria e vai encontrar isso em todos os cantos. Com Messi, isso não acontece. Ninguém trata Messi como o cara que dá driblinho, ou como o cara que faz uns gols aí, mas não trabalha duro. Ninguém trata Messi como um cara que se resume a uma qualidade ou outra. Isso só acontece com Cristiano. As críticas a Messi são outras, e que eu vou tratar de forma mais aprofundada em outro vídeo que está para sair no canal. Mas nesse caso é isso. Só um deles foi reduzido a preparo físico e gols marcados, e não tem como não atribuir isso a todos os profissionais que ajudaram na popularização dessa definição. Ah, mas então você tá falando que a mídia no Brasil influenciou o Hazard a falar isso? Você é maluco, que nada a ver. Pois é, cara, eu realmente achava que essa discussão só tinha aqui no Brasil. Não imaginei que lá fora isso também seria assunto de debates, mas eu estava enganado. Pesquisando em fóruns no Reddit, Quora e Medium, existem debates entre gringos falando exatamente a mesma coisa, que Cristiano Ronaldo não tem talento, enquanto Messi é puro talento, e que ele basicamente se resume a um cara que trabalhou duro para talvez tentar chegar em algum momento a, 50% do Messi. Porque sim, é isso que parece quando vocês dizem que Messi é indiscutivelmente o maior e melhor da geração. E eu acho que é isso que vocês querem fazer parecer mesmo. Não é à toa que a maioria dos caras que comentam isso preferem o Messi e claramente são mais fãs dele que do português. Coincidência, não é? Não há nenhum problema em preferir um ou outro. Quem acompanha o canal sabe que não consigo descolar um dessa dupla como maior ou melhor, mas na minha visão, o problema são essas falas, que um é extremamente superior ao outro. Um é indiscutivelmente o maior e melhor da geração e do século, e o outro só conseguiu chegar talvez um pouquinho próximo por ter trabalhado duro e ter se preparado durante a carreira. Tem como falar que isso não é tirar o cara pra nada? Mas aí estão os debates dos gringos. Então quando eu digo que Hazard não estava errado, é sobre isso que eu falo. Ele não está mesmo. Ele é melhor que o Cristiano Ronaldo. Afinal, o cara é só um maluco esforçado que se cuida fisicamente e é decisivo fazendo gols. Ele não é reconhecido pelas diversas habilidades que tem, pelas maneiras de influenciar em uma partida, mesmo sem a bola. Não, ele é o cara que se esforçou e conseguiu ser comparado ao Messi. Se você acha que dizer isso é valorizar alguém, me desculpa, na minha visão não faz o menor sentido. Então, essas pessoas que comentaram essas coisas absurdas, como em termos de habilidade, o Cristiano não ser nada e ter outros 20 melhores que ele, às vezes nem tem culpa. Elas são mais fãs do Messi, preferem o argentino, então sua opinião já é moldada por essa convicção. Aí elas ligam a TV ou entram em um vídeo no YouTube e veem a maioria dos comentaristas dizendo exatamente isso, que não existe comparação e reduzindo o Cristiano a físico, e assim sua opinião é formada. E só para fechar, o mais inacreditável daquele primeiro comentário que mostrei é o argumento de autoridade utilizado pelo cara para invalidar quem pensa diferente. Ele diz:
Quem discorda disso não chutou uma bola na vida. Cara, esse sem dúvidas é um dos piores argumentos que já vi no meio do futebol. Eu poderia passar, sei lá, mais 20 minutos mostrando que isso não faz o menor sentido, mas esse vídeo já está mais longo do que planejei, então como eu já estou preparando uma sequência desse assunto, vou deixar para falar mais sobre isso na parte 2. Mas assim, eu acho que qualquer pessoa com um pouquinho mais de bagagem consegue perceber a falha nessa ideia. Jogar futebol é diferente de entender o jogo, ou fazer uma análise. Eu diria que na verdade não tem nenhuma relação direta. Ter uma vivência jogando é importante para entender sobre os fundamentos. Os caras vivem os treinamentos, então é claro que algo eles entendem, mas não é definitivo. E muitas vezes, na verdade, um jogador de futebol não sabe analisar uma partida e não tem o entendimento necessário para se tornar um bom técnico, por exemplo, ou fazer uma análise comparativa entre jogadores e até mesmo entre funções do jogo. Um exemplo recente é o FIFA The Best. Eu acho que Modric, Mbappé, Haaland, enfim, já chutaram uma bola na vida, meu caro, e acho que são muito melhores que você no esporte, só acho. E eles votaram em Messi como o melhor da temporada. O próprio Hazard, que deu a declaração, acho que já chutou mais bolas na vida que você, e a análise dele resume ser melhor a ter mais habilidade, que por sua vez resume ter mais habilidade a driblar mais. O Neymar já deu entrevista falando que não assiste jogos de futebol, que ele não gosta, e na verdade, vários jogadores já falaram isso, mas o Neymar, um dos caras com mais qualidade técnica nos dribles, se não o maior nesse quesito dessa geração, não assiste jogos. Você acha que ele conseguiria fazer uma análise de uma partida ou comparar minuciosamente influência de determinado jogador no campo? Ele nem assiste os jogos, e se parasse para assistir, certamente estaria dividindo a tela com alguma rede social. Ele saberia definir as camadas de habilidade, influência e performance nas partidas? Então, enfim, normalmente o cara que usa essa fala tem sempre o mesmo arquétipo. É alguém que chega na pelada do fim de semana, de chinelo e meião, com um foninho de ouvido ou uma caixinha de som, cumprimenta todo mundo com marra, na partida ele dá um driblinho no senhor de 60 anos que tem artrose, faz um gol no goleirão de 52 anos que trabalha com ele na empresa e tá com 3 litros de cerveja na barriga e sai pensando, caraca menor, eu entendo muito de futebol, tá maluco? Em porcentagem, eu chutaria que 95% dos casos é isso. Esse é disparado o top 3 dos piores argumentos para se utilizar. Primeiro porque a pessoa que diz isso nunca jogou em clube nenhum, nunca teve experiência em um clube de futebol, nem sequer em categoria de base. E segundo que os jogadores profissionais, que de fato até teriam alguma autoridade para falar isso, não assistem jogos. E muitas vezes falam coisas como o Hazard em sua declaração, que além de se colocar como melhor que Cristiano Ronaldo, também colocou Neymar no bolo. E mais uma vez, ele não está errado. Ele só repetiu uma ideia que é comum na mídia esportiva, e os mesmos que ajudam a propagar essa narrativa, mesmo que inconscientemente ou indiretamente, gravaram vídeos falando o quão absurda foi essa fala dele. Deve ter sido sim. Por esse vídeo é isso. Se você quer ver a continuação desse conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sino, comenta aí embaixo o que você pensa sobre essa discussão e o que entende por habilidade ou jogo jogado, futebol puro, enfim. No mais é isso, e até a próxima análise de Trave a Trave.